Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Torres e vou trabalhar esse primeiro tópico do nosso curso, que é competência cultural para professores de língua e cultura estrangeira. Vocês sabem que a modalidade de trabalho que vamos ter nesse curso é totalmente virtual, dadas as circunstâncias que estamos atravessando. E me parece interessante que já entre diretamente em algumas questões conceituais importantes para tratar de situar um pouco o objetivo do curso, a perspectiva ou onde o que pretendemos enfocar nesse curso. Ora, se falamos de competência, vocês sabem que a palavra competência é uma palavra incorporada recentemente no universo pedagógico, no campo da educação, vem gerando muitas críticas, muitas abordagens sobre o que podemos entender ou definir como competência. Nós não vamos nos centrar nessas críticas, não que não sejam importantes, ao contrário, são muitas dessas críticas muito pertinentes e ajudam a entender e a avaliar a possibilidade de empregar a pedagogia pela competência. Ao contrário, vocês observem que na bibliografia complementar que vocês têm neste curso, tem um texto da professora Edna Prado, que especificamente o que realiza é uma análise bastante crítica com relação à ideia de competência no universo da educação, não é? Que sentido deve ter essa ideia da competência no universo da educação? De todos modos, o que há de reconhecer é que a perspectiva da competência está incorporada ao universo pedagógico. Os currículos, as formações vêm sendo organizados a partir dessa lógica ou dessa perspectiva. Então, aqui nos interessa definir um pouco como estamos entendendo essa ideia de competência. Claro que nos textos que vocês têm de referência podem aprofundar um pouco esses conceitos e inclusive realizar as interconexões de cada um desses âmbitos, competência, cultura, língua, cultura estrangeira, e como isso conforma um todo que é o objeto, precisamente, de trabalho do curso ao longo de todos os tópicos que vamos desenvolver. Estamos entendendo como competência uma capacidade adquirida, desenvolvida, incorporada, podemos chamar ao nosso acervo biocognoscitivo social, em que permite que possamos desenvolver diferentes habilidades para abordar, tratar, desenvolver, ampliar um determinado tema, um determinado conhecimento, uma determinada ação, alguma situação em que envolve tanto o relacionamento entre as pessoas, como também a possibilidade de incorporar domínio sobre o espaço, sobre um conjunto amplo de realizações humanas. Ora, uma definição bastante genérica sobre o que seria competência. No particular, se nós estamos pensando essa competência como aplicada ou relacionada com uma capacidade ou com uma habilidade que deva ser requerida por um professor de língua estrangeira, normalmente essa ideia de competência está associada com a competência linguística. E o que se entende por competência linguística? Ora, competência linguística é o domínio, a habilidade que se adquire
em uma determinada língua. Na maioria das vezes, essa competência linguística está associada, não é, com um domínio da oralidade, a capacidade de expressar-se, comunicar-se nessa língua, e muito associado com esse domínio da oralidade. Mas não se esgota somente nesse domínio da oralidade. Nós também estamos aí observando uma série de outras habilidades que são requeridas, domínio da morfologia, da sintaxis, da fonologia da língua, quer dizer, um conjunto amplos de domínio desse código linguístico que não se fecha somente nesse domínio linguístico, mas também em elementos complementários que estão ligados às capacidades sociais, os âmbitos de desenvolvimento de cada um e no que se relaciona com a capacidade de expressar-se naquele idioma. Ora, isso normalmente é a atenção em que se coloca na formação dos professores de uma língua estrangeira. Dominar essas habilidades. E, sobretudo, a habilidade da oralidade, de se expressar naquela língua, não é? Só que nós temos outros requerimentos, existem outras situações que são necessárias também para um desempenho adequado de um professor de língua estrangeira, que estão associados à ideia da cultura, não é? E aí entramos num outro elemento que é importante abordar aqui, que estamos entendendo como cultura. Ora, cultura é um conceito bastante amplo e se relaciona a todas aquelas práticas sociais, simbólicas, em que são desenvolvidas em um contexto social, não é? Por um conjunto de pessoas e que vão dando identidade, densidade, sentido, que vai se sedimentando ao longo dos anos em determinadas práticas, costumes, tradições, mitos, a forma de alimentar-se, de comunicar-se, de expressar-se. Quer dizer, é uma rede, não é, ampla de práticas sociais contextualizadas e vinculadas a um conjunto bastante geral, não é, bastante amplo das práticas sociais, em que um desses aspectos é também a língua, não é? A língua é um constitutivo da cultura. Claro que há muitas discussões também sobre definição de cultura, como definimos cultura e a influência da língua e da linguagem na construção dessa cultura, não é? Inclusive em tempos mais recentes, a partir do que nós podemos chamar de giro linguístico, não é? Tem uma série de abordagens sobre a cultura e como essa cultura está condicionada pela linguagem, pela língua, não é? Como a língua e a linguagem são elementos que definem uma cultura, não é? Ou que caracterizam uma cultura. Nós não vamos aprofundar nesse aspecto, mas nesse primeiro vídeo me parece que os dois elementos mais importantes aqui ter em consideração é que competência é essa habilidade que nós incorporamos ao nosso acervo, não é? Enquanto seres humanos, seres sociais e profissionais em que desempenham uma determinada atividade, profissão, uma determinada prática social, não é? E cultura é esse universo mais amplo em que relaciona todos esses elementos ou que dá identidade, dá sentido e dá historicidade a todos esses elementos.